Bom dia, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos dando início então a mais uma aula de filosofia. O tema de hoje é racionalismo e inatismo. Só que antes de entrarmos nesse tema com esses nomes tão feios e complicados, nós vamos corrigir as atividades que foram deixadas na aula da semana passada. Eu não sei mais falar, comecei a gaguejar, enrolei aqui, não sei mais falar, eu esqueci como é que se fala. Bem, na aula passada eu deixei para vocês 3 atividades, página 12 e página 13, né? Página 12 vocês tinham que marcar de acordo, as figuras, né? De acordo com os 4 ídolos que Francis Bacon enumera naquele texto que nós trabalhamos, né? O ídolo da caverna, o ídolo da tribo, o ídolo do foro e o ídolo do teatro, né? Então vamos lá. Primeira imagem aqui nós temos um livro, na página 12, né? Os filósofos e suas teorias que buscam explicar a realidade muitas vezes tentam nos fazer crer em coisas que não são possíveis de se comprovar. Segundo Francis Bacon, quando nós nos deixamos enganar pelas falas belas e articulosas de filósofos, de políticos, nós estamos deixando nos levar por qual ídolo? Nosso conhecimento está sendo ofuscado, está sendo prejudicado por qual ídolo? É o ídolo do teatro, letra D. Próximo. Faz parte da natureza humana o erro de simplificar aquilo que é complexo. Olha só, faz parte da natureza humana. Por exemplo, a observação dos astros naturais, foram criados os signos, de acordo com a astrologia, interferem diretamente no comportamento e no relacionamento dos humanos. No entanto, para crer que essa teoria funciona, ignoramos todas as previsões que falham. Então, o que faz parte da natureza humana? Uma dessas características de simplificar. Então, qual ídolo que nós estamos falando aqui? Natureza humana, A, ídolo da tribo. Próximo desenho, figura, né? Pelo olhar de cada pessoa, todas as situações da vida ganham um sentido específico, significado pelas experiências que tiveram. Um exemplo disso é a imagem que tecemos de nós mesmos. Que ídolo é esse que é a influência que nós mesmos temos das nossas experiências, dos nossos sentimentos sobre a verdade que conhecemos? É o ídolo da caverna, quando as nossas experiências pessoais nos deixam interferir na busca da verdade. Então o último só pode ser C, né? Que é o ídolo do foro. Nessa tirinha aqui vocês percebem a confusão com o nome barata, né? Cada um tem uma percepção desse nome, então tem uma confusão em torno da linguagem, né? A tira a seguir exemplifica o fato de que as palavras podem ser interpretadas de diferentes maneiras, podendo gerar falsas ideias. Então aqui é a letra C. Então a ordem ficou D, A, B e C. 2. Era para vocês discutirem se era possível chegar a algum conhecimento livre desses 4 ídolos, né? Bem, ter um conhecimento livre desses 4 ídolos, ou seja, um conhecimento totalmente puro, é impossível. Impossível. Sempre alguma coisa vai nos interferir, sempre alguma coisa vai nos atrapalhar. Seja o que nós temos como verdade, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, as influências que recebemos de fora, que seria o ídolo da tribo, seja as influências que temos dentro de nós. Eu, Samuel, sempre vou olhar para assuntos de política, para assuntos de moral, com um olhar muito mais atento, com um olhar muito mais, digamos assim, interessado, porque são assuntos de filosofia, e filosofia é minha área. Então são assuntos com os quais eu vou dar muito mais atenção. Então naturalmente eu me presto a dar mais atenção a isso. Já quando eu tenho algum assunto de matemática, algum assunto assim, eu não vou dar tanta atenção a esse assunto, porque eu tenho uma certa aversão a isso, que não é a minha área aquilo ali. Então olha, minha aversão natural, meu desejo natural já vai influenciar se eu vou ser esforçado ali e eu não vou ser tão esforçado nesse outro ponto. Então nunca é possível termos um conhecimento livre de todos esses ídolos. É possível se nós irmos nos purificando e temos um conhecimento mais seguro. Agora, totalmente livre é muito difícil. E o número 3, que é para vocês imaginarem, né? Isso aqui então é pessoal e eu já li, né? O que vocês mandaram foi interessante, gente. Foi muito interessante. A cidade que cada um de vocês criou. Bem, se tiver alguma dúvida sobre a correção, é só vocês mandarem para mim, tá? Vamos entrar agora no tema de hoje, que é o racionalismo e inatismo, né? Então, racionalismo é uma corrente de pensamento que acredita que a verdade se alcança através da razão.
que a razão é um instrumento e somente através dela nós podemos chegar à verdade. Ela lembra um pouquinho de Platão, né, que dizia que nós já nascemos com a verdade, né, e através da razão nós chegamos a redescobrir essa verdade que está dentro de nós, que nós já experienciamos no mundo das ideias. Esse racionalismo e natismo lembra um pouquinho Platão, tá certo? O que nós devemos chamar a atenção aqui? A Idade Moderna, ela começa lá no século XV e vai até o século XVIII. Um grande acontecimento que marca esse período é a Revolução Industrial, o grande desenvolvimento de máquinas. A partir daí, então, nós temos também, paralelo com isso, o desenvolvimento de um rigor no pensamento. Como assim? Porque as máquinas elas são muito precisas, elas são programadas, elas trabalham em série, elas são rigorosas. Então criou-se essa concepção que o pensamento, que o cérebro humano deveria então trabalhar com uma máquina, com rigor, com certeza, trabalho em série, certinho, tudo pronto, acabado, como se fosse uma máquina, sem margens para incertezas, tá? Bem, então como eu falei para vocês, o racionalismo então ele nasce dentro dessa questão de rigor de pensamento. Ele diz que a verdade se alcança pela razão, o racionalismo. E o inatismo? O inatismo ele acredita que nós já nascemos com algumas ideias dentro de nós. Algumas, não todas. Nós já nascemos com algumas ideias dentro de nós. E essas ideias com as quais nós já nascemos são as ideias mais claras e verdadeiras que existem. Vamos lá na página 13, no segundo parágrafo aqui, tá bom? Acompanhe comigo. Se o método proposto por Bacon tornou-se uma referência para a ciência moderna, privilegiando o papel da experiência, o racionalismo surgiu como uma forma de priorizar a razão na apreensão da realidade. Segundo os racionalistas modernos, os sentidos poderiam causar enganos. Portanto, a apreensão da realidade não se daria pela experiência, e sim por meio de ideias inatas, ou seja, presentes no intelecto do sujeito antes e anteriores a qualquer experiência vivenciada por ele. Ou seja, essas ideias que nós criamos, que eles estão falando aqui, não são ideias que vieram de fora para dentro, são ideias que nós já nascemos com elas. Guardadas as devidas distinções, posso dizer que o inatismo racionalista tem alguma semelhança com a visão platônica, segundo a qual conhecer significa recordar as ideias já preexistentes. Próximo parágrafo. Um dos principais representantes do racionalismo foi René Descartes, cuja obra revelou um projeto comum da sua época, a busca por princípios sólidos que possibilitassem o conhecimento científico seguro. Olha, esse rigorismo, né, no pensamento. Descartes afirmava que esse fundamento era a própria razão, pois acreditava que ela fosse dotada de ideias inatas, claras e distintas, como ele mesmo dizia, né? Ou seja, evidentes, são ideias muito claras que não podem ser negadas. Isso que é distinta, uma ideia distinta. É uma ideia que não pode ser negada, ela é clara, ela é evidente, é inegável. E que pudesse julgar a verdade ou a falsidade das aparências a fim de conhecer a realidade. Então, nós já nascemos com algumas ideias e essas ideias se impõem pela própria natureza. Próxima página. Aqui, então, ele vai dizer que nós temos 3 tipos de ideias. Primeiro, são ideias adventícias, resultantes do conhecimento adquirido por meio dos sentidos, as quais, por sua vez, captariam somente objetos suscetíveis a constantes mudanças. Então, são os seres, cadeira, mesa, copo, canetão, essas ideias que nós formamos desses seres dentro da nossa cabeça são essas ideias adventícias. Mas a gente ainda pode errar para pegar essas ideias, a gente pode se enganar, e essas ideias também mudam. O canetão ele deixa de existir, o livro pode rasgar, o mundo pode estar no inverno, pode começar a fazer calor. Então, essas ideias adventícias, elas mudam, elas não são eternas, porque ela vem do mundo e o mundo muda, tá certo? Então, elas mudam também, elas não são ideias eternas. Fictícias, provenientes da imaginação e resultantes da combinação mental realizadas com base em conteúdos da memória. Então, seriam combinações dessas ideias. As ideias adventícias não são os seres que nós pegamos de fora e colocamos aqui dentro. Então, as ideias fictícias são a combinação desses seres. Por exemplo, eu peguei a ideia de cavalo e a ideia de asa. As ideias fictícias são quando meu cérebro então trabalha montando um cavalo com asas. Então, ele é fruto da imaginação. Então, ele também não serve como base da verdade, que é uma imaginação. Eu posso imaginar coisas que existem e coisas que não existem. As adventícias, eu posso tanto enganar, trazendo para dentro de mim essas ideias, meus sentidos eles podem cometer equívocos, enganos, eu trazer uma ideia errada, como essas ideias também mudam.
As verdadeiras ideias, aquelas que nos dão certeza da existência das coisas ou não, que nos dão certeza de alcançar a verdade, são as ideias inatas. Para isso, meninos, eu vou pegar aqui um trecho de um livro aqui, onde essas ideias inatas, elas são mais claras. Depois eu posso até mandar uma foto desse livro, dessa parte para vocês. Deixa eu beber um gole de água aqui, né? Porque senão a gente não funciona. Hidratem-se. Então, existem, no entanto, algumas ideias. Poucas, mas a parte mais importante, que não são adventícias nem fictícias. Ora bem, se não podem provir da experiência externa, nem são construídas a partir de outras, qual é a sua origem? A única resposta possível é que o pensamento as possui em si mesmo. Isto é, são inatas, nascemos com elas. Eis aqui já a afirmação fundamental do racionalismo, que são inatas as ideias primitivas, a partir das quais se irá construir o edifício do nosso conhecimento. As ideias inatas são, por exemplo, a de pensamento e a de existência, que não são constituídas por mim, nem procedem da experiência externa alguma, mas que encontro na própria percepção do eu, do penso, logo existo. Então, a ideia de pensamento, o que é pensamento? Você aprendeu o que é pensamento observando pensamentos? Imaginando? Não, segundo René Descartes, você já nasceu com isso. O que é existência? O que é existir? Você aprendeu vendo? Você aprendeu imaginando? Não, segundo René Descartes, você já nasceu com elas. Então, essas ideias que nós já nascemos com elas são as ideias mais verdadeiras que existem, essas ideias eternas, são a base do conhecimento, né? Então aqui esse outro parágrafo vai estar falando um pouco sobre isso, né? Aqui também vai estar falando um pouco sobre a dúvida metódica, que é quando você começa a estudar algo, segundo René Descartes, você tem que duvidar, fazer dúvida. Será que realmente isso existe? Só para começar. Será que realmente é desse jeito? Será que isso que todo mundo fala que é verdade, realmente é verdade? Começar a duvidar. Uma vez que você duvida, você então pode alcançar um conhecimento mais seguro. Vamos estudar Deus, mas será que Deus realmente existe? Antes de estudar o que é Deus, vamos tentar provar se ele realmente existe. Então isso é a base para René Descartes. A dúvida metódica. Aqui então nós temos algum exemplo do método dele, né? O método dele tem 4 etapas para alcançar o conhecimento. Já tem quanto tempo, minha filha, de gravação? Meu filho, já estamos com 12 minutos. Só vou explicar rapidamente aqui sobre o método dele para vocês lerem isso mais profundamente depois. Primeira etapa. Não posso colher como verdadeiro algo que eu não conheço. Então você vai estudar sobre algo, primeira coisa, vamos nos questionar realmente sobre o que é esse algo, sobre a existência desse algo, para depois a gente poder conhecer sobre ele, mas primeiro o que ele é. Então, sei lá, vamos pensar sobre o armamento da população. E vamos trabalhar o armamento da população ou não, segundo o método de René Descartes. Primeiro, o que é uma arma e qual população? Primeiro, então, devo conhecer o meu termo, conhecer o que é uma arma, qual população estou falando. Segundo, devo dividir cada uma das dificuldades que eu examinar em tantas parcelas quanto forem possíveis para me resolver. Então, depois que eu descobri o que é uma arma, qual é o tipo da população, qual população, que tipo de arma, quais são os critérios para a gente armar essa população, quais são os locais que eles vão poder entrar. Na prática, como isso vai funcionar? Vai ter um porte, vai ter testes. Então você vai dividindo esse problema em vários pequenos problemas. E a terceira etapa, você vai começar a resolver o problema mais fácil e os mais difíceis. Então você vai nesses problemas mais fáceis e o mais difícil. Vai lá por último, por exemplo. Mas o que é legítima defesa? Quando é que ele vai poder matar outra pessoa, atirar para matar? Então, primeiro você identifica todos os termos envolvidos, cada uma dessas coisas, tenta ter clareza sobre o que elas são, depois você divide em pequenos problemas, começa a resolver do mais fácil para o mais difícil. 4. Tenho que fazer enumerações complexas e revisões gerais para garantir que eu não esqueci de nada. Então você revisa, será que nesse processo todo sobre armamento da população, eu esqueci de levar em consideração alguma coisa, algum elemento eu não pensei? Revisar todo esse processo para ter segurança da verdade, tá bom? Vou deixar 2 perguntas para vocês. 1. O que são ideias inatas? 2. Aplique o método de René Descartes a alguma questão do seu dia a dia. Então vocês vão pegar alguma questão, alguma problemática e vão trabalhar esse problema segundo esse método de René Descartes que está aqui. Igual eu trabalhei essa questão do armamento, vocês vão trabalhar essa questão. Grande abraço para vocês e até mais.